aqui que eu vou falar sobre quatro atividades que eu considero como principais atividades para ser discutidas aqui hoje, porque são praticamente todo mundo que você conhece, ou o cara está no gado, ou está na agricultura de grãos, ou está na cana, ou está no café. No Brasil é isso. Vou começar com grãos, tá? Com soja e milho. E por que eu vou falar logo de soja e milho, né? Porque o Brasil, muito forte nisso, está espalhado no Brasil de norte a sul. Tem grandes players, mas também tem muitos médios e muitos pequenos players. Tem, players, né? Tem muitos plantadores de roça de soja e milho no Brasil inteiro. E então é muito relevante esse tema para o produtor rural brasileiro. O fato é, quem já definiu o que ia fazer já fez ou está fazendo, né? Ninguém vai mudar de ideia agora pelo que eu estou falando, porque alguém vai ver uma projeção hoje, porque o cara já comprou adubo, a semente, já preparou a terra, ou já plantou, já está até nos tratos culturais aí avançados, dependendo da região do Brasil. O que pode mudar, talvez, a partir do que a gente vai falar aqui, pode ser para o planejamento da safra do ano que vem, a safra 26-27, que é iniciada no meio do próximo ano. Então, faz parte dessa discussão, quando a gente falar de 2026, a próxima safra. E essa safra aqui a gente vai falar só do cenário de colheita, né? Então, área plantada, colheita, como é a perspectiva de mercado, tanto do lado da oferta como do lado da demanda e suas nuances aí, suas variações aí no meio dessa conversa. Então, dos grãos, né? O grão, o que manda no grão, para você primeiro entender que toda essa galera aí do mercado, né? Esses grandes players, as grandes empresas, o cara que planta muitos 1000 hectares dessas coisas, o que manda nos grãos é o mercado internacional. O mercado doméstico brasileiro, ele significa muito pouco. O negócio do Brasil é exportar grãos. Se o Brasil fosse um país como a Argentina, que produz muita soja, mas a Argentina tem uma característica. A Argentina processa essa soja e vende óleo e farelo. Tá? Então, o que a Argentina exporta é farelo e óleo. Então, tem uma indústria nacional que está ali trabalhando. Então, essa indústria compra a soja interna, trabalha ela e vende com valor agregado. A gente no Brasil, a gente exporta a soja em grãos, beleza? Então, o mercado interno brasileiro, ele é pouco influente, tá? O mercado interno, ele tem pouca diferença. Se aqui o povo está comprando mais soja ou menos soja para fazer ração para frango, para porco, ou para alimentação, ou para biocombustível, ou óleo de soja, enfim, isso representa muito pouco em relação ao poder de variação no preço desses produtos, do milho e da soja, certo? Então, o que manda nesse negócio é o mercado internacional. Então, vamos lá. O que as grandes empresas, essas que eu citei aqui, como elas estão se posicionando para essa safra agora que elas acabaram de plantar, tá? Então, eu vou usar o exemplo aqui porque está mais consolidado, está mais consistente. O que está publicado tem mais informações, é da SLC Agrícola, tá? Você não sabe o que é SLC Agrícola, você pesquisa aí o que é SLC Agrícola, beleza? Então, a SLC Agrícola aumentou a área de plantio de soja em 13%, tá? Ele aumentou em 13% a área de plantio de soja e aumentou em 30% o milho da segunda safra, o milho safrinha, tá? Então, quando você vê uma empresa desse tamanho fazendo um movimento desse, esses caras plantam 836 mil hectares, amigo. 836 mil hectares de área plantada no Brasil, tá? Aumentou 13%. Ou seja, o que isso te diz? Que o cara que tem essa... Quantos consultores você acha que esses caras têm de mercado, técnico, se tem uma coisa que esses caras sabem é o que estão fazendo, tá? Lógico que eles podem errar, mas o erro deles é controlado, tá? Então, eles estão aumentando. Então, esse aumento não é simplesmente por uma leitura do ano que vem, do mercado do ano que vem.
Eles explicam isso. Esse aumento faz parte de um plano de expansão de longo prazo, qual para esse ano, para o mercado que está em vista, faz sentido continuar. Tá? Então, não é porque eles estão aumentando 13% que eles estão apostando que soja vai estourar o preço no ano que vem. Não é por isso. Eles têm um plano maior em que continuar crescendo faz sentido o ano que vem. Percebeu a diferença? Faz sentido, porque não tem um cenário tão ruim. Se o cenário fosse muito ruim para o ano que vem, esses caras tinham dado um freinho na expansão, tinha diminuído, porque um aumento de 13% em soja, 30% em milho segunda safra, é bastante coisa para quem planta 800 mil hectares, beleza? Então, vamos falar sobre esse mercado internacional da soja, para ficar bem claro, tá? Você vai aprender hoje aqui. Quando a gente fala de soja no mundo, tem 3 países que você precisa observar: Brasil, Argentina e Estados Unidos, tá? A soja do mundo sai daqui, desses 3 lugares. Sai um pouquinho de outros lugares, mas a soja do mundo sai do Brasil, da Argentina e dos Estados Unidos, tá? Então, o que acontece na safra desses caras é fator determinante para o resultado do lado da oferta, do lado da produção. Tá? Se dá uma quebra de safra por questões climáticas em um lado, né, então, vamos dizer assim, não é um terço, tá? Essa conta, mas vamos dizer que seja um terço. Um terço da produção está comprometida. Um terço no mundo, a menos de qualquer um, né, dessa commodity agrícola aqui, soja, tem um impacto muito grande no preço, tá? Para cima. Tá? Porque falta soja, o preço sobe, beleza? Então, o que a gente tem hoje? Um cenário em que o estoque que esses países têm, o estoque de passagem, ou seja, o estoque entre uma safra e outra, porque a safra no Brasil e na Argentina é uma época do ano. A safra dos Estados Unidos é na época contrária. Tá? Então, quando você pega a safra de Brasil e Argentina e compara com o estoque que ficou nos Estados Unidos e as projeções que eles fazem lá, a gente tem um cenário, tá, de super safra no Brasil, super safra nos Estados Unidos e tem uma Argentina se recuperando de safras ruins por questões climáticas. Então, se a gente fosse ser catastrófico, tá? Assim, ó, se tudo der certo do lado da safra, temos um problema no mercado. A gente vai ter soja sobrando. Se a Argentina colher, Brasil e Estados Unidos, mas todo ano é isso, tá? Se os 3 colhem muito bem, se eles produzem e colhem muito bem, sobra soja no mundo e o preço desaba. Tá? Então, para esse ano, a gente tem Estados Unidos e Brasil com perspectiva de safra recorde e a Argentina que não tem perspectiva de safra recorde, mas está se recuperando de safras ruins. Então, pode ser, sim, que a Argentina tenha uma safra muito boa. O que muda um pouco é que a Argentina processa a soja para vender farelo e óleo. Não necessariamente compete com o Brasil. Tá? Então, para um produtor brasileiro, a Argentina em si não é lá o principal ponto. O principal ponto para o brasileiro, para o produtor brasileiro, é a soja dos Estados Unidos. Porque aí a gente vem para o outro lado, tá? Que é o lado da demanda, de quem compra. Né? Então, quem compra a soja no mundo, tá? A soja que é produzida aqui, ela vai via de regra, para a China, a Ásia, e um tanto bom vai para a Europa. Só que a Europa também produz, tá? Então a Europa meio produz bastante, tem bastante processamento, mas é um mercado menor do que a Ásia, especialmente a China. A China é o grande comprador de soja do mundo, certo? Então, esse último ano, o que aconteceu? O preço da soja deu uma diminuída. Sabe? O preço da soja, de um começo lá, né, antes da safra, deu uma diminuída, ficou ali meio estável, teve um pouquinho de alta no final, mas ficou em patamares estáveis. Só que esse patamar estável, igual dos anos anteriores, ainda é desafiador para quem plantou soja, por causa do custo da soja. Tá? Um custo muito alto, então resultado apertado. Então, quando você olha para a soja hoje, para ano que vem, a gente tem um cenário de cuidado. Tem um cenário de, olha, eu
não estaria dobrando a minha área de soja. Eu não estaria aumentando significativamente a área de soja, contando com a próxima safra. Tá? Se você tem um plano de longo prazo de expansão, como a SLC tem, faz sentido, porque você pode até amargar, às vezes, um preço ruim no ano que vem, mas nos próximos anos você tem uma área preparada, uma área pronta, que pode aproveitar um ano melhor. Então, o detalhe é que a soja, né, ela tem uma oferta, do lado da oferta, né, tá relativamente, tem oferta, então não tem cenário de falta de soja no mundo, tem cenário de oferta, ok. E do outro lado, a gente tem a China comprando. Qual que é o problema da China? É que a China não compra mais como comprava em anos anteriores, há alguns 2, 3, 4, 5 anos atrás. O volume continua o mesmo, mas ela não está aumentando, não está expandindo tanto esse mercado. Então, é um mercado que chegou a crescer 10% no ano. 10% a mais de China comprando é muita coisa. E agora eles estão aumentando 1% ao ano. Então, continua uma certa estabilidade. O desafio é, os caras vão comprar soja aqui no Brasil ou soja nos Estados Unidos? Isso tem a ver também com guerra comercial lá, né? Essa coisa de tarifa do Trump para um lado e para o outro, pode fazer com que eles venham comprar mais a soja aqui, mas do outro lado também tem o dólar, né? A hora que o dólar baixa um pouco aqui, significa que ficou mais caro para o chinês comprar a soja aqui, porque agora ficou mais cara a soja, tá? Então, o cenário de dólar agora é importante que a gente não está vendo. A gente tem a expectativa de cenário de dólar perigoso, o dólar a qualquer momento pode explodir, mas a real é que o soja, que o dólar deu uma diminuída, né? O dólar baixou o preço, né, para o Brasil. Então, quer dizer que se baixou aqui, quer dizer que subiu do outro lado, né? Então, para quem compra do Brasil, ficou mais caro comprar qualquer coisa, não é só soja não, soja, café, milho, carne, enfim. Então, o que significa para 2026, resumindo, oferta grande, mas não tem tanta folga assim, né? Qualquer vacilada aí de um desses 3 players no Brasil, Argentina ou Estados Unidos, pode haver oportunidade e preço, né, subir. Então, o que você tem que ter em mente é um bom planejamento financeiro e comercial, que é aquela coisa de saber seu custo, trabalhar em cima do seu custo, e o comercial é procurar oportunidade de travar preço. Tá? Se você garante um resultado ali, você fica mais tranquilo. O que a gente recomenda aqui na Trato para a turma que planta soja? Não venda tudo de uma vez. Né? Então, você plantou, tenta já vender 30%. Faz um contrato futuro ali, 30%. Colheu bem, produziu bem. Vende mais 30%. Deixa 40%. Para depois, para vender depois. Ou o contrário, vende mais 40, vende mais 50, deixa 30 para especular depois. Tá? Então, nem vende tudo de uma vez e nem segura tudo para vender só no final. Porque aí você acaba ficando refém de uma situação lá na frente ou antecipando e ficando, não aproveitando a oportunidade. O ideal é que você tenha um escalonamento da venda da sua produção. Isso vale para soja, isso vale para o milho também, tá? Eles andam juntos, né? São farelos que são usados aí para alimentação animal no mundo inteiro. Um ponto importante aqui é que quem tem caixa para, se precisar, não vender e deixar guardado no armazém, pode se dar ao luxo de especular mais. Agora, quando o cara já está enrolado, sem dinheiro, sem caixa, ele tem que vender antecipado mesmo, tem que sair, na hora que sair a possibilidade de vender, ele tem que vender tudo, porque precisa do dinheiro, né? Então, planejamento financeiro e comercial vai fazer toda a diferença para quem tem soja esse ano, né? Aqui uma frase boa, né? Vender na hora certa vale mais que produzir mais. Isso é uma verdade dura aí que bate na turma da soja, né? Que é a turma que está sempre brigando ali para produzir mais, para aumentar de 50 para 60 sacos, de 60 para 70, de 70 para 80, tentar produzir 100 sacos por hectare. Mas se você produzir mais e vender mal, às vezes era melhor ter produzido menos. Se custar mais, era melhor ter produzido menos. Então, tem que ter um planejamento bem bolado,
tanto do financiamento quanto do financeiro quanto do comercial. Vamos. Esse corte que você acabou de assistir é da nossa live raiz que acontece às segunda-feiras, às 19h30. Você já se inscreve, dá um like, compartilha esse perfil e eu te espero na próxima.